Muito bem, vamos lá. Nova aula do curso de filosofia. Hoje tenho várias questões que eu estabeleci aqui, né? Fiz as anotações aqui no meu celular. Hoje eu vou tentar fazer uma coisa parecida com a ideia central do livro O Jogo das Contas de Vidro. Uma das ideias, quem leu O Jogo das Contas de Vidro do Hermann Hesse? É um romance fantástico, um dos meus romances prediletos. Uma das ideias centrais do livro é a de que o jogo se constitui de um esforço intelectual no intuito de criar uma espécie de apresentação a partir de dois ou três temas que se interconectam. Ou melhor, um tema central, utilizando-se de dois ou três de duas ou três áreas do conhecimento. Então, por exemplo, você pode pegar a sabedoria e utilizar como área do conhecimento a religião, as religiões, a filosofia e o direito. Então, fazer uma interconexão entre duas ou três áreas do conhecimento no intuito de expor um pensamento ou fazer uma apresentação a respeito de um tema central. Como eu falei, acho que eu já. Não, aqui para vocês eu nunca falei, mas para outras pessoas eu falo. No fundo, no livro não fica claro como é esse jogo. Qual é a estrutura do jogo? O Hermann Hesse não dá detalhes sobre a estrutura do jogo. Mas acredito que ele exista. Ou tenha existido de algum modo, nem mesmo que fosse na cabeça do autor. Mas é interessante. Óbvio que, na verdade, aqui é apenas vai ser uma exposição intelectual a respeito de um tema central, utilizando-se de duas ou três áreas do conhecimento. E o tema central está ligado a uma reflexão que eu fiz nesse final de semana e até coloquei nas minhas redes sociais. Se existe se existe a música perfeita. Pode existir a música perfeita? E eu coloquei lá, bom, o que seria isso, né, a música perfeita? Se nós pensarmos em música perfeita, no que isso constituiria? Uma das primeiras coisas que eu pensei foi a técnica musical. O uso perfeito da técnica poderia compor uma música perfeita? Será que é isso? Se você utilizar a técnica musical da maneira mais esmerada, da maneira mais aprimorada, será que isso constituiria, ou seria capaz só isso de construir a música perfeita, ou compor a música perfeita? Ao mesmo tempo, né,
em que eu pensei na técnica musical, pensei em outras coisas também. No estilo. Será que o estilo compõe uma música, pode compor a música perfeita? Por exemplo, Bach. É um barroco, estilo barroco. Será que o estilo barroco está, digamos, mais próximo de compor um empreendimento musical perfeito do que o romantismo? Beethoven. Será? Será que é o estilo? Aí eu pensei na Nona Sinfonia de Beethoven. Antes eu pensei no Largo From Cherches, do Handel. Handel. E quando eu pensei no Largo From Cherches, eu pensei em sensibilidade. É muito bom, tecnicamente. Né? Uma ótima composição. Mas eu pensei em sensibilidade porque Largo From Cherches me toca de uma maneira especial. Ou seja, me emociona. E aí eu lembrei de outra característica da música que pode torná-la perfeita. Poderia ser, digamos, um argumento em prol da música perfeita, que é a questão da sensibilidade. Porque uma música pode ser muito técnica, mas não transmitir qualquer forma de sensibilidade. E um estilo pode ser muito adaptado à sensibilidade, porém, às vezes pode não ser tão técnico, como o romantismo. O romantismo é um estilo muito carregado de sensibilidade. Né? Falei do Beethoven, há muita sensibilidade em Beethoven. Mas Beethoven é muito complexo e a gente não pode dizer que exista só sensibilidade. Ontem eu estava ouvindo a completa Quinta Sinfonia, que uma das pessoas que colocou abaixo lá do meu comentário, na minha postagem, colocou a Quinta Sinfonia. A Quinta Sinfonia seria perfeita. Primeira parte, característica própria do Beethoven, aquela intensidade, sensibilidade, um pouco de furor, que é a questão da intensidade do Beethoven. A segunda parte parece uma marcha militar, bem curiosa. De repente parece que entra uma marcha militar na Quinta Sinfonia de Beethoven, a segunda parte. Tudo muito bonito, fantástico. Porém, a sensibilidade em Beethoven que existe não é alguma coisa derramada. Beethoven traz nas suas composições a sensibilidade própria do romantismo, porém há muito de racional também em Beethoven. A técnica dele é muito precisa.
Então não é um romantismo derramado, ele não é um sentimentaloide. Ele não é, a obra dele não é excessivamente sentimental. Como, por exemplo, Chopin, que é muito sentimental. Não estou dizendo que seja sentimentaloide, mas é bastante sentimental, é quase derramado, muito sensível, né? Muito técnico, porém, mas não tem aquele elemento da racionalidade, né? E da intensidade que tem, por exemplo, Beethoven. Enfim, tudo isso, de certo modo, ajuda a compor a música no seu alto nível. Mas seria perfeita? Será que você, ouvindo a nona sinfonia de Beethoven, ou a quinta sinfonia de Beethoven, ou as sonatas de Chopin, ou as sinfonias de Bach, você chegaria a essa conclusão de que isto é perfeito? Ou essa música é perfeita? Outra pessoa, né, nos comentários da postagem falou: mas essa questão da música, se existe música perfeita, pode ser aplicada a qualquer forma de arte. O que é bem verdade. E enquanto eu estava escrevendo esse breve comentário, eu também pensei nisso. Bom, existe a música perfeita? Será que existe a poesia perfeita? Ou será que existe a arquitetura perfeita? Complexo. Né? Óbvio que se aplica a qualquer uma delas. Mas eu foquei aqui mais na música. Por quê? Bom, vamos lá. De todas as artes, talvez a música seja aquela que se mostra mais abrangente. Nem todo mundo gosta de poesia, nem todo mundo lê poesia, nem todo mundo lê um romance. Nem todo mundo sabe apreciar uma arquitetura, embora todo mundo veja um prédio, um edifício, uma igreja. A pessoa vê uma igreja, mas não necessariamente ela vê a arquitetura no sentido estético e técnico e como um especialista. A pessoa pode dizer: é bonito. Essa igreja é bonita. Ou esse edifício é bonito. A beleza é uma característica da arquitetura. Porém, isso não te faz ser um especialista na área. O teatro hoje em dia aqui, de certo modo, ele foi meio que substituído pela televisão e pelo cinema. A música é das formas de arte aquela talvez que é mais acessada pelas pessoas. Tem a pintura também, a escultura, mas pouca gente hoje em dia, né, aprecia. Na época do Renascimento,
aí sim a pintura era alguma coisa mais admirada e prestigiada. Hoje em dia é óbvio que existem pintores, existem escultores, mas a música é realmente das formas da arte. Não estou dizendo que ela seja arte superior, porém, de todas as artes, aquela que mais toca as pessoas, né? Aquela que é mais apreciada pelas pessoas, é a música. Então é natural que numa circunstância como essa, se eu pensar na música perfeita, eu estou trazendo a questão da perfeição na arte para o maior número de pessoas. Porque quase todas as pessoas, por exemplo, eu uso esse aplicativo de encontros, o Tinder, é interessante. Tem gente que não gosta, tem gente que gosta. Uma das perguntas que a gente faz é que tipo de música você gosta. Mas não é tão comum a gente perguntar que tipo de livro você gosta, que tipo de teatro você gosta, que tipo de pintura você gosta, que tipo de filme você gosta. O filme é um pouco mais comum, mas teatro é incomum. Só que, por exemplo, no Tinder tem, né, grupos de pessoas que têm mais ou menos o mesmo gosto musical e o Tinder deixa lá pessoas que têm o mesmo gosto musical. Para você encontrar pessoas com o mesmo gosto musical, para você descobrir quais são os gostos musicais das pessoas. Então, claro está que a música é, digamos, dos gêneros da arte o mais abrangente no atual momento. Então, eu estou falando de música clássica porque, na minha concepção, a música clássica é aquela que mais se aproxima do estado de perfeição. Porém, não existe só música clássica, existe música popular. E há músicas populares que também me agradam e também me tocam. Não são tão sofisticadas tecnicamente. Não tem a mesma sofisticação técnica de um Beethoven ou de um Rachmaninoff. Mas às vezes são boas, são bonitas. Mas já que eu estou falando de perfeição, eu peguei aquilo que é considerado o mais alto nível da música, que é a música clássica. Muito bem, a questão seguinte é aquilo que eu já coloquei para vocês em outras aulas. Uma vez que você que você põe uma questão como essa, existe a música perfeita, é importante, filosoficamente, definir o que é a perfeição. O que é a perfeição? Se nós nos ativermos exclusivamente à música, o que seria? Se nós aí seria necessário, por exemplo, alguma coisa como eu estou fazendo aqui, mas um especialista na música, ou sei lá, uma pessoa que gosta de música, né, destrinchar o que é uma música
em todas as suas características. O que compõe uma música? Inspiração. A inspiração faz parte da música? Ela faz parte do processo de criação. Técnica, estilo, sensibilidade. Todas as características que compõem uma música, para que ela fosse perfeita, deveriam estar no seu ponto máximo de excelência. Ou seja, ela deveria estar no ponto máximo de excelência em todas as suas características. Então, o que é a perfeição? A perfeição seria mais ou menos o ponto mais alto da excelência. É uma das definições possíveis de perfeição. Mas ela traz algumas questões internas. Se você disser a perfeição é o ponto mais excelente, é o ponto mais alto da excelência. Se você der essa definição, ainda vai trazer uma questão. Bom, tudo bem. Mas isto aplicado a quê? Por exemplo, em termos humanos, alguém poderia chegar ao ponto mais alto da excelência. E isto ainda será aquém do que é a perfeição em uma conotação transcendente. Porque assim, um ser humano que empreendesse uma obra no ponto mais alto da excelência ainda talvez não estivesse atingindo a perfeição em termos transcendentes, metafísicos. O que eu quero dizer com isso? Ninguém poderia superar aquilo. Aquela obra não poderia jamais ser superada. Porém, isso ainda não significa que ela é perfeita em termos superiores, em termos divinos, por exemplo. O que significa também, portanto, que podem existir graus de perfeição. Alguma coisa pode ser interpretada como perfeita dentro de um contexto e não ser perfeita dentro de um outro contexto. O contexto pode ser interpretado como níveis. Dentro de um nível, aquilo é perfeito. Num nível superior, já não é perfeito. Se nós quisermos levar a discussão do que é a perfeição para o seu nível maior, a perfeição, né, seria Deus, ou dentro de uma categoria filosófica, seria alguma coisa parecida às ideias no âmbito da filosofia platônica. Por exemplo, a ideia de uma montanha dentro deste contexto platônico seria a montanha perfeita. Uma montanha em estado de excelência máximo. As montanhas da Terra seriam
reflexos, né, ou imitações da montanha ideal. Teriam algumas características desta montanha, porém não seriam tão perfeitas quanto a montanha ideal. Agora, imaginemos que fôssemos fazer uma pesquisa ou uma eleição qual a montanha mais bonita da Terra ou a mais perfeita. Poderíamos chegar a uma conclusão de que, por exemplo, seria o Himalaia ou Monte Everest. Monte Everest, por exemplo. O Everest. Mais perfeita, né, a mais bonita. Então seria um nível de perfeição. O Monte Everest é aquele que atinge o maior nível de perfeição em termos dentro desse contexto de beleza ou de simetria, de misticismo até. A montanha tem um pouco de mística. Como um exemplo, pode ser o Everest, pode ser o Monte Fuji, pode ser o Monte Ararat. Que uma destas montanhas, por exemplo, o Everest, atinja o ponto mais alto de excelência na Terra, ainda não a torna a perfeição em termos de montanha em absoluto. Porque a montanha perfeita seria aquela, dentro do contexto da filosofia platônica, aquela que está no mundo das ideias. Isso já nos traz, né, para a questão ainda da música, uma nova conotação, uma nova área de exploração. Né? Ou uma nova conclusão, talvez, já nesta área de exploração sendo passível de chegar a uma conclusão. Ou seja, a música perfeita não é alguma coisa necessariamente inatingível. Seria, digamos, o mais alto grau de excelência de uma obra musical realizada por um ser humano. Ou seja, qual é o ponto máximo do poder de criação musical de um ser humano? Se nós conseguíssemos chegar a essa conclusão, né, até aqui o ser humano consegue ir dentro das suas forças, das suas capacidades. Então, sim, nesse caso poderia ser possível, né, a música perfeita, porque a perfeição nesta circunstância estaria dentro das possibilidades da criação humana. A questão é como saber qual é esse nível mais alto. Como uma pessoa, como Beethoven, né, ou Mozart, ou Bach, ou Vivaldi, ou Rachmaninoff se debruçaram sobre a sua obra, talvez eles não estavam preocupados com isso, em saber qual é o ponto máximo, né, de excelência que um ser humano pode atingir numa obra artística, numa obra musical.
eles sentiram uma inspiração e a partir desta inspiração realizaram um empreendimento musical, artístico. Se esforçaram ao máximo, mas talvez eles não estivessem preocupados em saber, né, se esse máximo necessariamente era o máximo que um ser humano pode atingir. A criação, a criação de uma obra de arte, de uma obra musical, seja de qual forma de arte for, né, às vezes nos consome tanto que essa questão mais teórica fica de lado. Óbvio que todos eles queriam compor a música, a melhor música possível. Mas será que eles estavam querendo a música perfeita, necessariamente? Talvez sim. Mas será que eles saberiam o que constitui a música perfeita? Qual é o ponto máximo de excelência da técnica? Qual é o ponto máximo de excelência do estilo, da inspiração, da sensibilidade? Difícil. Humanamente falando, esse ponto mais alto da excelência que um ser humano pode atingir, talvez não seja, digamos, uma área de conhecimento conclusiva. Difícil chegar a uma conclusão a respeito deste assunto. O que nós conseguimos fazer, isso é mais simples, e sobretudo se você for um especialista, é pegar as 10 maiores, 10 maiores composições de música clássica que você considera e que os especialistas consideram e fazer comparação entre elas para chegar a uma conclusão de qual delas é a mais perfeita. Porém, ainda que você conclua que a Quinta Sinfonia de Beethoven é a mais perfeita, ou as Quatro Estações de Vivaldi, ou Jesus, Alegria dos Homens, de Bach, isso apenas significa que não é pouco, mas significa que essa é a mais perfeita entre as 10 mais bem conceituadas. Não necessariamente que ela é o estágio último de perfeição, dentro da capacidade humana. Talvez você possa dizer que é aquela que chegou mais perto disso, mas você ainda não sabe qual é o estágio último de perfeição de uma composição musical dentro da capacidade humana. A outra questão já vinha até conectada a isso. A perfeição é atingida pela ação humana? Aí vem essa questão não tem uma resposta tão simples, como eu falei. Talvez sim ela possa ser atingida dentro deste contexto de níveis de perfeição. Ou seja, uma música pode ser perfeita se nós considerarmos a capacidade do ser humano de realizar uma obra artística.
E existe um outro nível de perfeição, que é esse nível de perfeição sobrenatural. Este ser humano algum seria capaz de atingir, em princípio, a não ser que fosse um homem-deus. Mesmo assim, se ele atingisse, ele se delataria. Isso não é humano. Então, poderíamos dizer que é possível a música perfeita dentro de um nível de perfeição humano, porém, acredito que ninguém saiba exatamente qual é o ponto que nós consideraríamos como um nível mais alto de excelência dentro de um contexto humano. Ninguém sabe exatamente. Com clareza. Mas não significa que não possa existir a música perfeita dentro deste nível. A questão dos graus de perfeição está presente, por exemplo, na obra de São Tomás de Aquino, Suma contra os Gentios, Suma Teológica, os graus de perfeição. Ou seja, não existe apenas uma expressão da perfeição. Existe o homem ou a mulher, o ser humano perfeito? Sim. Temos aquele famoso desenho, O Homem Vitruviano, do Leonardo da Vinci. E as pessoas dizem que aquele, esteticamente e simetricamente, seria o corpo humano perfeito. Aí é uma conotação artística, né? Nas obras, na República de Platão, é possível encontrar também a ideia do que seria o homem perfeito, só que ele não utiliza o homem perfeito, e sim o justo. O homem justo. Quem seria o homem justo? E curiosamente, para Platão, o homem justo é um homem crucificado, com os olhos varados. E um injustiçado, ou seja, alguém que sofreu uma injustiça. Esse seria o homem justo. Para o cristianismo está claro, o homem justo, o homem perfeito é Jesus Cristo. Totalmente homem, totalmente Deus.
Esse seria o homem perfeito. O homem repleto de virtudes. Pleno de virtudes. Na obra do Leonardo da Vinci tem muito de... Aparentemente o desenho tem muito de estético. Porque a pintura está ligada à estética. Porém, para além do estético, o próprio desenho vitruviano tem uma conotação, digamos, transcendente, porque existe o conceito no próprio desenho, o conceito de microcosmos e macrocosmos. Ou seja, o homem ali retratado reflete na sua perfeição a perfeição da criação. Então, óbvio que não é apenas uma perfeição física, é uma perfeição transcendente. Mas mesmo o homem perfeito, ainda, digamos, seria um nível específico de perfeição. E não a perfeição no seu ponto máximo, que seria a perfeição divina. A menos que fosse o homem Deus, como eu falei. Isso me faz recordar também uma teoria do Leibniz, filósofo moderno. Teoria segundo a qual este mundo é o mais perfeito dentre todos os mundos possíveis. Parece um absurdo para alguns a tese do Leibniz, porque esse mundo é repleto de imperfeições. Né? E já de início nós devemos considerar que existe a morte. Neste mundo existe a morte. Alguém pode dizer, bom, como pode ser perfeito este mundo, uma vez que as pessoas morrem? Uma vez que existe a finitude, uma vez que existe a violência, né? Existem defeitos, as pessoas têm defeitos, existe a tragédia. Como pode ser perfeito? Ele não está dizendo, o Leibniz não diz que este mundo é um ponto máximo de perfeição. Ele está dizendo que ele é o mais perfeito dentre todos os mundos possíveis. Logo, a perfeição em absoluto não era alguma coisa, ou não seria alguma coisa possível na realidade do mundo. Deste mundo. Sendo assim, não se poderia esperar um mundo perfeito no seu estado divino de perfeição, e sim dentro do território das contingências.
Isso se coaduna muito com aquilo que eu falei, os níveis de perfeição. A criação divina, Deus criou todas as coisas de maneira perfeita dentro do nível de perfeição daquilo que é criado. Não é perfeito propriamente como Deus em si mesmo é perfeito. Porque, por exemplo, na criação existem transformações, mudanças, mutações. E em Deus não há mudança. E, em essência, Deus não se modifica, ele sempre continua o mesmo. Então fica claro, né, a questão dos níveis de perfeição. A perfeição é um atributo divino? Sim. Mas o que significaria aí, no caso, a perfeição atribuída a Deus? Como entender a perfeição divina? Não é fácil, porque definir Deus não é fácil. Dentro de um contexto teológico, se poderia dizer que nunca seria possível definir Deus absolutamente. O que se pode é encontrar formas de expressão humana que se aproximam de uma definição de Deus. Porém, seria uma definição aproximada e não literal. Às vezes certas coisas são muito simples, ou simplórias até, como por exemplo dizer Deus é bom. Isso em si mesmo não é simplório, nem simples, embora seja um pouco simples. Estou dizendo, a interpretação pode ser simplória. Como, por exemplo, achar que Deus ser bom significa Deus ser bonzinho. Deus foi bom quando ele alimentou multidões, multiplicou os pães e os peixes? Sim, ele foi bom. E quando ele exterminou os cananeus, ou mandou os hebreus exterminar os cananeus, ou quando ele fulminou Sodoma e Gomorra, ele foi bom? Sim, ele foi bom. Quando Deus se sacrificou na cruz, ele foi bom? Sim, ele foi bom. E quando ele dizimou a humanidade com o dilúvio, ele não foi bom? Foi bom. Ou seja, Deus não é bom apenas quando ele favorece a humanidade. Quando ele pune, ele também é bom. Portanto, a justiça de Deus é tão boa quanto a misericórdia. De onde vem, às vezes, a confusão com relação a esse assunto? A confusão com relação a esse assunto se deve a uma confusão entre ser humano e Deus. Quando um ser humano alimenta o seu irmão, ele é bom.
Quando ele se torna um facínora e mata o seu irmão, ele é mau. Quando um ser humano perdoa, ele é bom. Quando ele julga, contrariando a vontade de Deus, ele é mau. Porém, essas são as limitações da condição humana. Que seria um grau de perfeição neste sentido, humanamente falando? O ser humano que é caridoso com o seu irmão e que não julga e não condena o seu irmão. Então esse seria um grau de excelência. Ele seria perfeito se ele assim agisse dentro destas características. Porém, estas limitações não se aplicam a Deus. Deus não tem necessariamente que apenas alimentar a humanidade constantemente sem a necessidade de puni-la. E ele não tem que perdoar sempre. Ele pode condenar. Mas estes são atributos divinos. E a perfeição em Deus não é perdoar sempre ou ser caridoso sempre. Ou perdoar, né? Como falei, perdoar, não condenar. A perfeição em Deus é aplicar a caridade ou a morte, o perdão ou a condenação quando for conveniente segundo a justiça divina. Isto é a perfeição. E quando Deus, se isso fosse possível, perdoasse quando deveria condenar, ou condenasse quando deveria perdoar, mas acentuando a questão, perdoasse quando deveria condenar e alimentasse quando deveria dizimar, será que ele estaria sendo perfeito? No momento em que chegou ao céu o clamor da injustiça e Deus decidiu exterminar a humanidade com o dilúvio, se ele perdoasse, ele estaria sendo perfeito? Ou ele foi perfeito justamente porque ele condenou e dizimou? Na realidade, neste caso, a perfeição divina se manifesta pela condenação e não pelo perdão. Se ele perdoasse, ele estaria sendo imperfeito, que seria indigno com a condição divina. Mas este é um grau de perfeição acima, um nível de perfeição acima do nível de perfeição, do grau de perfeição humano. Dentro de uma conotação, de um contexto humano, o grau de perfeição é diferente. Nós sempre temos que perdoar. Nós sempre temos que auxiliar os necessitados. Nós sempre temos que nos abster de ferir ou matar as outras pessoas, porque existe um mandamento: não matarás. Nós sempre temos que nos abster da tentação de julgar e condenar os outros. Mas este é um grau, um nível de perfeição humano. Não é um nível de perfeição divino. Quando a gente sobe do nível do grau de perfeição humano para o grau de perfeição divino, a situação muda. A perfeição é um objetivo ou um peso? Aqui dentro do contexto humano. Para Deus não é um peso, é a sua condição.
E para nós? Vamos lá, afirmando novamente que existe um grau de excelência humano que pode ser afirmado como perfeição. Poderia existir a música perfeita se essa música perfeita se caracterizasse por um maior grau de excelência possível de um ser humano, ou que um ser humano poderia atingir na criação de uma obra artística. Isso é um objetivo ou é um peso? Isso me lembra também é um objetivo, um peso ou uma tentação? Me lembra o livro do Thomas Mann, o Dr. Fausto. De certo modo, o personagem principal é o músico e acredito que ele está justamente buscando a perfeição na expressão artística do seu ofício, que é a música. E aí, né, como o livro é uma releitura do Fausto, se supõe que ele tente uma espécie de pacto com o demônio para obter essa perfeição. É um peso? Se a pessoa ficar obcecada com isso, com a perfeição, pode ser um peso. Pode se tornar um peso. No entanto, há muita gente que, né, de certo modo, busca, digamos, realizar a obra perfeita. Ou a maior a obra. Ou pessoas que são obcecadas com a excelência. Eu me lembro de um Flaubert, autor que escrevia um capítulo, escrevia e reescrevia, sei lá, 30 vezes, até ficar tal como ele desejava, que ele poderia dizer, está perfeito, está perfeito. Eu li a Madame Bovary. Seria o livro perfeito? É. Eu acho que ele chegou muito perto disso. Madame Bovary, digamos, o romance perfeito. Embora não seja considerado o romance por excelência. O romance por excelência é Don Quixote. Pelo menos a maior parte dos especialistas entende que Don Quixote é o romance por excelência. Por que Don Quixote é o romance por excelência? Romance longo, mais de 1000 páginas, um pouco satírico, repletos de personagens que entram e depois quase não voltam para a cena. Por quê? É difícil não chegar à conclusão de que sim, é o romance por excelência. Porém, por outro lado, a gente pode dizer que, por mais excelente que seja a obra, ainda assim você consegue encontrar algumas supostas imperfeições. Mesmo, por exemplo, eu já li obras que estudam as obras de arte, as pinturas de Da Vinci, Leonardo da Vinci. E de vez em quando aparece nas descrições, olha, especialistas que apontam este ou aquele defeito, em algumas obras que talvez não sejam as mais expressivas. Aqui tem um pequeno defeitinho.
Leonardo da Vinci quase não terminava as obras. Então podia haver algumas imperfeições. Mas é aquilo que nós falamos, aquilo que eu falei. O grau de perfeição de uma realização humana ainda não é a perfeição divina. Outra coisa que também nos faz refletir sobre a possibilidade, não é, de existir a música perfeita, ou a arte perfeita, é essa questão. Alguma coisa poderia agradar a todos a ponto de ser considerada perfeita? Por mais que você diga, ou por mais que alguém diga que Don Quixote é o romance por excelência, será que ele agrada a todos? Será que todos gostam de Don Quixote? Porque se supõe que alguma coisa perfeita necessariamente deveria agradar a todos. Se supõe, é uma suposição, não estou falando que é uma afirmação categórica. É uma suposição. Nada consegue agradar a todos, né? Então será que nada é perfeito? Ou será que ainda que fosse perfeito não agradaria a todos porque nem todos gostam da perfeição? O que vocês diriam? Enfim, não é fácil. Mas na aula de hoje nós começamos com uma reflexão de rede social, que eu mesmo fiz. Na verdade, não fiz na rede social, eu estava aqui trabalhando no meu computador e de repente eu comecei a pensar no que seria a música perfeita. Foi a primeira coisa que eu falei, deixa eu ver uma das músicas que eu acho mais bonitas, Largo Franchères. Eu vi. É muito bonito mesmo. Seria perfeito? E aí eu fui fazendo umas reflexões e coloquei no Facebook. Transitamos disso, né, uma reflexão da arte musical, a perfeição na arte musical, para uma definição filosófica e teológica do que seria, e metafísica, filosófica e metafísica, do que seria a perfeição. Depois, reflexões sobre teologia, São Tomás de Aquino, Bíblia, moral. Ao mesmo tempo, falamos de arte. Né? Leonardo da Vinci, um pouquinho, brevemente, de arquitetura, um pouco, só mencionei, mas Leonardo da Vinci, o homem vitruviano. Falamos de Antigo e Novo Testamento. Ou falei de novo em Antigo Testamento, Antigo e Novo Testamento. A capacidade humana, Leibniz, mencionei Leibniz, né? A capacidade humana de atingir a perfeição, o que seria a perfeição dentro de um contexto humano? Poderíamos dizer que aí falamos um pouco de antropologia.
de uma antropologia mais filosófica, menos social. Porque a antropologia hoje tem conotações muito sociais. Eu estava falando de uma antropologia mais filosófica. Enfim, isso não é um jogo como o jogo das contas de vidro. Mas a ideia do jogo era mais ou menos essa: pegar um conceito, um tema, a perfeição, ou a perfeição na arte, e fazer uma conexão disso com outras áreas do conhecimento. Pelo menos como ideia central, se assemelha. Mas, enfim, qual é a conclusão da aula de hoje? A conclusão a que podemos chegar é a seguinte. Primeiro, sim, pode existir dentro de um contexto humano, um grau de perfeição atingível do que seria a música, ou seja, a música perfeita. No entanto, esta possibilidade dificilmente seria atingida pelo ser humano, porque dificilmente seria conhecido, né, o que seria exatamente este grau de perfeição humano. Até porque, para isso, teríamos que levar em consideração todos os seres humanos e entender quais dentre todos são os mais excelentes. Porque existem essas diferenças também. Quando a gente fala do ser humano, a gente fala como um conceito, mas o ser humano não é apenas um conceito. Ele se constitui de pessoas, de seres. Então, alguns são mais excelentes do que os outros. E poderíamos dizer que para atingir o maior grau de excelência numa arte deveria ser o ser humano mais excelente. Mas qual saber? Como saber qual ser humano seria o mais excelente? Como é que um ser humano que não é tão excelente conseguiria atingir um grau excelente da expressão artística musical? Também citei aí duas situações. Platão tentou definir o que seria o ser humano justo, que poderíamos entender como alguma coisa aproximada da perfeição. E dentro da doutrina cristã, Jesus Cristo é o homem por excelência, o ser humano por excelência. Muito bem. Então é possível sim atingir, seria possível, pelo menos teoricamente, atingir o grau máximo de excelência ou de perfeição na arte musical dentro de um contexto humano, porém, como saber qual é esse grau e como atingi-lo? Em geral, os compositores buscam compor, né? Um Beethoven busca compor as suas obras de arte no máximo das suas próprias capacidades, mas a própria capacidade de Beethoven não significa que seja o mais alto nível da capacidade artística humana. É apenas o mais alto nível daquilo que o próprio Beethoven pode fazer. E o que ele pode fazer é fantástico. Porém, ele não é o único ser humano. E pode existir um outro compositor melhor do que Beethoven. Logo, sim, poderia existir uma música perfeita, porém ela deveria ser dentro de um grau de perfeição humano se fosse realizada por um ser humano no seu mais alto grau de perfeição. Ou seja, o que seria o ser humano por excelência? Este poderia compor a música perfeita se fosse um compositor. Porém, onde está esse ser humano? Enfim, reflexões interessantes. Mas a nossa aula fica por aqui. Até a próxima.